Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Deus esteja em teu coração. Meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, uma terça-feira, estamos aqui para gravar mais um vídeo para aqueles que têm nos acompanhado aqui no canal e que gostam de estar conosco nesse momento onde nós separamos um tempo para falar acerca da nossa caminhada rumo a Sião Celestial, modo de dizer. Mas sabe, meus irmãos, minhas irmãs, eu ainda hoje estava conversando com a minha esposa, porque a mãe dela, com 86 anos, nesta noite, não se sentiu bem, foi para o hospital. Agora nós sabemos que o que aconteceu é que ela começou a tomar um remédio para depressão e acabou caindo da cama, né? E foi para o hospital, vai tirar uma tomografia da cabeça, porque eu acho que ela bateu a testa, mas nós estávamos conversando acerca dessas questões, né? Da vida, da idade, quando vai chegando o nosso tempo de partir, ter um encontro com uma nova realidade. E as pessoas, a maioria delas, podem estar com 80, 90 anos, mas se começa a se sentir mal, a primeira coisa que pensa é buscar socorro numa emergência, num hospital, porque não quer sair dessa vida. Medo, insegurança, do que vem depois disso? Uma certeza que para o corpo de carne não vem mais nada. E o que vem depois? Aí toda a sua fé, todas as suas crenças são colocadas à prova nesses momentos. Muitos, quando passam por situações extremas, como um infarto, um acidente terrível, aí ele repensa a vida, né? Os valores. Mas a verdade é que todos nós temos que ter a consciência que nós viemos para esse mundo numa passagem muito rápida. Rápida para aquele que está chegando no final. Porque quem está chegando no final, ele diz já. Mas agora que eu estava começando a entender o que eu estou fazendo aqui nesta terra, porque acaba que nosso objetivo aqui nessa terra, ele se resume nisso. Para que eu vim aqui? O que eu vim fazer? Qual o sentido disso tudo? A verdade, meus irmãos, minhas irmãs, é que aquele que consegue assimilar rápido a sua existência aqui nesta terra, quando ele consegue encontrar sentido para a sua existência na terra, ele passa a trabalhar melhor a sua vida aqui nessa terra. E quando estiver no dia, assim, próximo de se despedir, ele talvez olhe para trás assim e se encontre satisfeito com o que fez ou deixou de fazer. Mas hoje eu conversando com a minha esposa, a gente falava sobre isso. Não é fácil você se situar aqui nesta terra. Entender o que você é, entender como que teu corpo funciona, como a tua mente funciona, como lidar com isso tudo. Aquele que aprende rápido, ele obtém resultados mais satisfatórios. Eu usei como exemplo a nossa timidez. A timidez é uma coisa que atrapalha muita gente.
Muitas vezes você vai em algum lugar ou esteve numa situação em que a timidez lutou contra você. Você queria falar algo e não falou por causa da timidez. Então, houve um conflito. Existiu um conflito. Como é que pode? Você contra você? Não. Você não sabe, mas alguma coisa conflitou. Você queria falar, não falou. Você queria fazer e não fez. E aí você acaba que perdeu oportunidades por causa da sua timidez. Ao passo que, se você soubesse e entendesse logo o que é a timidez, como controlar, como, às vezes, acabar com ela, né? Ou reduzir ela ao máximo a ponto de não te atrapalhar. Mas, às vezes, a timidez te preserva, né? Porque a pessoa, quando é muito expansiva, assim, fala demais, faz demais, acaba fazendo besteira. Então, a questão é encontrar o equilíbrio, mas para se encontrar o equilíbrio, precisamos primeiro conhecer a questão. E aí a gente volta ao ponto, né? Nós precisamos aprender a nos situar nesta terra, a entender quem somos, como operamos dessa máquina incrível que Deus fez, como preservá-la, como tirar o melhor proveito e como usar cada momento, cada minuto que nós temos a cada dia da melhor forma possível, para quando chegar naquele momento onde ninguém parece estar preparado, poucos são os que estão, a gente pelo menos olhe para trás e fala, bom, eu vi, lutei, venci, estabeleci algumas coisas, estou satisfeito. E agora vou para uma nova fase. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para mais uma mensagem de cunho espiritual, mas também é uma mensagem para todos os aspectos. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade. A Trindade é algo assim tão amplamente discutido, controverso, contraditório, é tudo. Mas a Trindade que nós vamos falar aqui não é a Trindade que todo mundo discute, a Trindade de Deus. Hoje nós vamos falar da Trindade do homem. Mas como assim a Trindade do homem? O homem Trindade? Meus irmãos, essa semana eu tenho passado por coisas, sentido coisas, experimentado coisas. Parece que o Espírito Santo, ele faz com que a gente passe por situações, sinta coisas para poder falar sobre elas. Eu tenho uma natureza que eu gostaria mesmo era de não falar nada. Eu não queria falar nada. Eu queria me calar, ficar no meu canto e viver a minha vida. Mas Deus acima de tudo, o Espírito Santo acima de tudo, e se Ele nos move a falar alguma coisa, a estar aqui falando, seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Então, quando eu venho falar, que seja o Espírito Santo a me guiar. E eu creio que Ele leva a gente a situações, sabe, meu irmão, minha irmã? Às vezes você sofre, não sabe por quê, às vezes passa situações, não sabe por quê, mas as tuas experiências é o que fala às pessoas. Fala com propriedade, fala com sentimento, fala vindo da alma, se você viveu. Quantas pessoas aí, quantos oradores
né? Quantas pessoas estão aí na internet falando de coisa que leu, de coisa que estudou. Aí eles fazem referência aos nomes dessas pessoas, mas não sai do coração, não sai da alma, não sai da sua existência, porque não viveu. Uma coisa é o cientista, o pesquisador falar de algo que ele viveu, experimentou, então ele defende aquela tese. Outra coisa é alguém ler o livro dele e depois ficar falando de algo que não viveu, não experimentou e não sabe. Sabe, meu irmão, minha irmã? Quando a gente está ouvindo alguém, a gente tem que estar prestando atenção. Essa pessoa está falando de algo que ela tem conhecimento de causa ou é apenas um gravador repetidor? Ouve de um lado, sai do outro, ouve do lado, sai do outro. Tem pessoas que é bom ouvir porque ele sabe pesquisar, né? Ele pesquisa ali, pesquisa aqui e traz assim uma síntese de muitos assuntos importantes. E aí os preguiçosos que não gostam de pesquisar, gostam de ouvir essas pessoas. Mas eu digo para o meu irmão, para minha irmã, bem-aventurado aquele que gosta de ter as suas experiências e sabe ouvir quem fala segundo as experiências que tem. Por que eu estou falando isso? Voltando ao ponto de que o Espírito Santo nos faz viver coisas, sentir coisas, experimentar, para poder falar com propriedade. Então, meu irmão, minha irmã, por isso eu digo, esta semana foi uma semana difícil. Eu vivendo coisas, experimentando coisas, pensando coisas, falando, meu Deus, que terrível é isso. Mas para poder chegar hoje, nesta terça-feira, e poder falar a respeito desse assunto. A trindade do homem. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Mas vamos lá, meu irmão, minha irmã. Vamos falar sobre a trindade. Primeiro, vamos fazer uma referência à trindade que tanto falam, né? A trindade de Deus. Rapidamente, porque eu já disse num vídeo aí que eu não gosto disso, nem discuto trindade, acho isso perda de tempo. Creio na trindade. Eu não creio na trindade, eu creio em Deus. Creio em Jesus? Creio também. No Espírito Santo, acima de tudo. Porque é o que nós temos, é a nossa luz. Mas as pessoas gostam muito de falar de trindade. Então, hoje eu li rapidamente uma pessoa que se diz defensor da crença cristã. Ele disse assim, na internet escreveu, né? A crença cristã na Trindade não é uma contradição. Seria contradição dizer que Deus tem 3 naturezas e uma natureza. Acho que aí ele defende que é uma contradição falar Deus tem 3 naturezas, tem uma. Ué, ou tem 3 ou tem uma, né? Aí ele diz, aí seria contradição. Ou que ele é 3 pessoas em uma pessoa. Então ele vê contradição e fala Deus é 3, Deus é 1, ou é 1 ou é 3. Mas aí ele termina a frase dizendo, mas não é uma contradição reivindicar que Deus é 3 em personalidades e 1 em essência. Você ouve isso? Nossa, então realmente, se falar que Deus tem 3 personalidades e só uma essência, então nós estamos falando que a Trindade é uma coisa boa. Quer dizer, ele defendeu que que Deus não tem 3 naturezas, e 1 ou 3, não é 3 pessoas, ou uma pessoa e 3, mas que Deus tem 3 personalidades. A gente vê, gente, as pessoas são contraditórias, tentando mostrar uma não contradição para defender esse troço chamado Trindade. Aí eu fui ver o que é esse negócio de ter 3 personalidades. Aí eu cheguei, encontrei a TDI. É uma patologia, né? A ciência chama de
transtorno dissociativo de identidade. Sabe o que é isso? A pessoa que tem muitas personalidades. Quer dizer, essa pessoa que estava defendendo a Trindade defendeu tanto e chamou Deus de louco. Ou de alguém que tenha um transtorno. Porque diz assim, a pessoa que tem TDI, ela precisa de ter pelo menos 2 identidades. Mas há casos de pessoas que têm até 20 identidades, ou seja, personalidades diferentes. Mas, meu irmão, minha irmã, vamos deixar essa confusão de Trindade de Deus para lá. Porque já diz no livro de Tiago e nas Escrituras Sagradas. Agora vamos entrar falando nas Escrituras Sagradas. Tiago falou assim, não foi os homens que defendem Trindade, não. Foi Tiago. Falou assim, no livro 1 de Tiago, no versículo 17, ele diz assim, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, meu irmão, minha irmã, como nós podemos ver, Deus é imutável, não tem variação. Ele é único. Então não tem esse negócio de ter 3 identidades, 3 personalidades, 3 nada. Deus é único e acabou. Porque ele é perfeito. Já disse Tiago aqui que Deus é perfeito. Não há mudança nem sombra de variação. Ele diz toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, porque Deus é perfeito. Então acaba aí com esse negócio de Trindade, com essa confusão. Mas vamos agora para a confusão do homem. O homem, sim, no seu estado de imperfeição, a gente acha mudanças e variações. Nós mudamos o tempo todo, estamos variando o tempo todo. Hoje nós estamos defendendo uma coisa, amanhã já estamos defendendo outra. O homem, na sua imperfeição, está sempre tendo variação. A gente vê aí essas pessoas, hoje é uma coisa, amanhã é outra, é outra, é outra. Está sempre na imperfeição. Sabe, meus irmãos, o homem, é aqui que eu estou falando, a trindade do homem. Parece que eu percebo no homem, no ser humano, quando eu falo homem é modo de dizer, é o homem e a mulher, mas parece que no homem existe 3 personalidades, talvez 3 identidades, talvez 3 pessoas. Eu identifico a carne, eu identifico a mente e eu identifico o espírito. Nós somos 3 em 1. Então a Trindade é uma coisa humana e não uma coisa divina. Deus é Deus e acabou. Esse negócio de falar de Trindade de Deus, isso aí é procedente na minha maneira de ver, meus irmãos. É por falta de entendimento do homem ou procedência maligna onde há confusão. Em Deus não há variação. Não há sombra de variação. Mas o homem sim. Então eu identifiquei a trindade do homem. A carne, a mente e o espírito. Como nós podemos identificar, meu irmão, minha irmã, a carne? Você está aqui, de repente, diante desse vídeo, está entendendo tudo que eu estou falando e está querendo ouvir até onde isso vai chegar. Você quer saber, quer desenvolver, você quer entender aonde eu estou querendo chegar, para você chegar às suas próprias conclusões. Então você não quer perder uma palavra, mas de repente você começa a sentir roncar o teu estômago. Aquele ronco forte e característico de um estômago com fome. Mas você quer continuar ouvindo. Quem? A tua mente.
Mas a tua carne está dizendo, eu estou com fome, eu quero comer agora. Você fala, não, espera um pouco, aí começa a haver aí um conflito. Um conflito entre duas pessoas. Quem? A carne e a mente. A tua mente quer estar aqui, ouvindo. O teu corpo quer ir lá para a geladeira, quer ir mexer nas panelas porque está com fome. Um outro exemplo. Você está numa situação fazendo alguma coisa, quantas vezes isso acontece? Somente quando a gente vai começando a envelhecer. O homem, então, por questões naturais da próstata, meu Deus. Aí você está ali querendo fazer um trabalho, ou então querendo ficar aqui no vídeo. Aí, de repente, você sente aquela vontade, aquela necessidade fisiológica de urinar, de eliminar água. E aquilo começa a te doer, te machucar a tua carne. E a tua mente quer ficar no teu trabalho, naquilo que você está fazendo, quer ficar aqui ouvindo. O conflito, a carne, teu corpo de carne pedindo uma coisa e a tua mente pedindo outra. Meu irmão, minha irmã, até aqui nós identificamos duas pessoas. Alguém pode falar, não, mas um depende, um e outro é a mesma coisa. Existe filósofos que defendem isso. Existem cientistas que defendem que corpo e mente é uma coisa só. É uma coisa só conflitante, né? Parece até que não existe conflito, às vezes, até entre um lado direito e esquerdo do cérebro. Mas nós estamos identificando um conflito entre a carne e a mente. Quantas vezes tem esse conflito? Quantas vezes a sua carne quer coisas que a tua mente condena? E às vezes a tua carne se sobrepõe. Uma sobrepuja a outra. Às vezes a sua mente domina, às vezes sua carne domina. E aí vem o arrependimento. É aquela questão que eu estava falando no início do vídeo, da timidez, né? A timidez controlando as suas vontades. Há muitos conflitos dentro de nós. E se nós aprendermos a identificar esses conflitos, primeiro a identificar, e aí a gente passa a estudar ele, a observar, a sentir, e aí a gente passa a domar, controlar e, portanto, a viver essa vida de maneira mais aperfeiçoada, né? E aí a gente vai seguindo aqui. Existe uma questão que coloca o perfeito e o imperfeito junto. Nós temos aqui, meus irmãos, um homem que tinha o corpo de carne e tinha a mente, mas também tinha o espírito. Vamos falar de dois que estão nas Escrituras Sagradas. Um é Jesus Cristo e outro é Paulo. Nossa, como eu vejo gente falando, Paulo falou isso, Paulo falou aquilo. Quantas pessoas querem pregar Paulo, quando na verdade a gente tem que pregar Cristo. Mas as pessoas falam tanto de Paulo, as cartas de Paulo. Eu particularmente, se eu puder evitar todas essas cartas, eu evito. Eu quero Cristo. Eu quero o que Cristo falou, o que Cristo ensinou. Mas vamos lá colocar Cristo e Paulo. Cristo, quando ele estava num momento, vamos ler aqui Mateus, capítulo 26, do versículo 40 a 41. Jesus estava naquele momento especial, onde ele chamou Pedro e mais dois, e ele foi orar, porque ele estava num momento muito especial ali. Ele ia passar por um processo assim, muito difícil, e ele estava orando. Mas aí, quando ele voltou, ele achou os três adormecidos. Aí ele disse a Pedro, então nem uma hora pudesse velar comigo? Aí vem a frase que eu quero que chegar. Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falava isso, meu irmão, minha irmã, porque Jesus tinha um corpo de carne, mas o espírito dele era superior à mente e à carne. Jesus era espírito puro. Jesus era tão desenvolvido espiritualmente falando que ele era o varão perfeito. Por quê? Porque nele o Espírito reinava. Bendito é o nome santo do Senhor. Em Jesus o Espírito reinava. E quando eu falo reinar, ele comandava. Ele ditava todas as questões, ele era o rei. Então, em Cristo, o Espírito reinava. E por o Espírito reinar em Cristo, ele era o varão perfeito. Não tinha vontades da carne, tinha as necessidades da carne. Cristo comia, supria o corpo dentro da sua necessidade. A sua necessidade de existência para poder ter força, para poder andar, para poder se comunicar. A mente de Cristo, ele utilizava, ele lia todas as escrituras, ele tinha lido tudo, ele falava delas, sim, porque ele leu, ele usava a mente dele. Então a mente estava a serviço do Espírito de Cristo. Olha só que coisa linda. Ele era perfeito. Então o corpo estava a serviço de Cristo. A mente estava a serviço de Cristo. Mas Cristo era Espírito reinante. Mas ali havia os três. Cristo no corpo de carne, Cristo com a sua mente e Cristo reinando em espírito ali. Perfeição. Meu Deus do céu. Mas aí a gente vem para Paulo. Paulo, aquele que fala muito sobre si mesmo, aquele que fala que teve um encontro com o Espírito Santo, aquele que fala que foi ao terceiro céu, aquele que fala e as pessoas replicam tanto o que ele fala, né? Mas como era Paulo, senão a trindade do homem? Paulo fala assim, meus irmãos e minhas irmãs, em Romanos, capítulo 7, do versículo 14 a 20. Então tem uma parte que Paulo está falando assim, nessa carta aos Romanos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ali ele já estava admitindo a sua primeira natureza, a carnal. Ele já tinha identificado a carne. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Olha que confusão está na mente de uma pessoa. No ser. O ser é o todo. O ser é a carne, o ser é a mente, o ser é o espírito. Os três é um só. Aí chegamos na trindade do homem. Então Paulo ali já tinha identificado a sua natureza carnal. E aí vem a sua identificação da mente e do espírito. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isto não faço. Mas o que aborreço, isto faço. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Que ele fazia isso? Ele fazia coisas que ele não queria fazer. Porque na mente dele, nas considerações dele, ele, por exemplo, perseguia os cristãos. Ele matava os cristãos. Sabe o que Paulo tinha? Sangue dos inocentes sobre si e muito sangue. Ele tinha o sangue dos inocentes sobre si. Mas não como Cristo tinha, o perfeito. Cristo derramou sangue por você. Paulo tinha o sangue dos inocentes sobre ele porque perseguia, prendia e matava.
natureza imperfeita, carne, mente, espírito fraco. Em Cristo, o espírito reinava. Em Paulo, o espírito era refém do corpo e da mente. E ele continua dizendo: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Olha a confusão. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o que bem quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha a situação que Paulo se encontrava e externava. Meu Deus! Eu quero fazer coisas. Quem eu quero? A minha mente. Porque a carne tem as suas questões naturais, os desejos, as necessidades. A carne é nosso instrumento. A nossa mente pensa, raciocina, é lógica. E a nossa mente, às vezes, a gente chega a conclusões de santidade. O homem chega à conclusão do que tem que ser para ser santo. O que tem que fazer igreja, tem que fazer isso. O homem, na sua mente, nossa, vai longe. O Espírito simplifica tudo. Meus irmãos, o Espírito é quem tem que dominar. Enquanto o Espírito não domina, porque o arrependimento vem através do clamor do Espírito. Você fez o que não devia. Você fez o que é errado. Você fez o que não era correto. O Espírito vem lá, assim, é uma coisa assim que vem lá da alma, da profundidade. Vem assim, daquela divisão, assim, em que só Deus consegue chegar pelo Espírito. Mas aí é a terceira pessoa em nós, é o Espírito. Meu irmão, minha irmã, o espírito fraco é aquele que não domina sobre a mente? E com certeza a mente não domina sobre a carne. Tem gente que está entregue completamente. Pega um indivíduo drogado. A sua mente já não existe. A carne fica lá naquele torpor, naquela... Está entorpecido. Ele fica sentindo, a mente foi neutralizada através das drogas. O espírito, coitado, esse então, deve estar lá trancafiado, encarcerado nas hostes espiritual da maldade, está lá trancado, já nem fala mais nada. Às vezes, um indivíduo como esse recebe um socorro espiritual, aí cresce no espírito e se sobrepõe à mente e à carne e consegue sair daquela desgraça. O espírito fortalecido é a solução de tudo. É a solução da nossa salvação. O espírito fortalecido é a característica do varão perfeito. Bendito é o nome santo do Senhor. Espero que meu irmão e minha irmã estejam entendendo. Identificando que há três em nós. Mas só um pode reinar. Quem está reinando no teu ser agora? Porque nós somos três. Mas quem reina? A tua carne? Você, assim, quase animalesco, dá vazão às suas carnalidades, desejos, vontades? Ou você está fazendo tudo pela lógica, pelo estudo, pelo pensamento, pela racionalidade? Ou você é mente, ou você é espírito, como Cristo era. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, vamos seguir aqui nesse raciocínio. No livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo.
Tiago aqui, meu irmão, minha irmã, ele já estava falando aqui, ó, tropeçando, controlando, refreando o corpo. Olha aí. O Tiago já estava dizendo aqui, olha, nós temos que refrear o corpo, quer dizer o quê? Então, há que se ter um domínio do corpo. Então ele fala, refreia a língua, porque a língua é terrível. E ele fala, tem uma parte que ele fala sobre a língua, né? Sobre quão destrutiva a língua pode ser. Faz uma analogia entre o cavalo, que é tão forte, o homem consegue domar com a rir, mas a língua que é tão pequenininha, às vezes o homem e a mulher não conseguem domar. Mas ele estava falando sobre aquele conflito. O homem quer dominar a língua e não domina. Olha só. Olha só. Quem quer dominar é o espírito. Porque quem usa a língua para falar é a mente. A língua por si só, ela só serve para sentir sabor, sentir temperatura. A língua é um instrumento, né, da carne, que a mente se utiliza. Então, a mente, ela trabalha, ela administra o corpo. Mas quem está tentando dominar a mente, a língua, é o espírito. E às vezes o espírito enfraquecido não consegue dominar a língua. E aí destrói muita coisa. Em Tiago 1:17 diz assim, toda boa dádiva... Não, esse eu já li em cima. Vamos só a Tiago 1:25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ele está falando aqui sobre o homem buscando fazer toda a boa obra, perseverando, né? E tentando buscar o caminho da perfeição, porque é o caminho que nós estamos buscando. Mas, meu irmão, minha irmã, ninguém conseguirá perseverar na boa obra se não tiver o espírito fortalecido. O espírito fortalecido em Deus, o espírito fortalecido em Cristo. Nós temos aqui em Tiago 1:2-8, que diz assim, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Aqui Tiago está falando aqui dessas questões, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente lida o tempo todo, caindo em tentação, tropeçando, fazendo coisas das quais nós nos arrependemos, e a gente fica, às vezes, enlouquecido. Mas como é que é isso? Eu não quero fazer e faço. Eu não queria ter feito aquilo e fiz. Ou eu tinha que ter feito e não fiz. Eu tive a oportunidade de fazer e não fiz. Quanta luta, não é, meu irmão, minha irmã? E aqui Tiago está falando a respeito dessas lutas, né? Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Meu irmão, minha irmã, aqui em Tiago 1:2-8, nós acabamos de identificar aí uma questão boa, importante para nós. Está falando sobre a pessoa, assim, o homem que é inconstante, né?
que é como a onda do mar, é levada para um lado, para o outro. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Hoje está para cima, amanhã está para baixo. Aí começa a falar, a vida é uma roda gigante, hora está em cima. Irmãos, irmãs queridas, a vida é uma roda gigante para o imperfeito, para o homem que é refém da Trindade, para o homem que não atingiu a estatura de varão perfeito. Porque na vida de Cristo, a vida não era uma montanha russa ou uma roda gigante. A vida de Cristo não era assim, uma hora ele estava embaixo, outra hora ele estava em cima. Porque nele o Espírito reinava. E que Espírito reinava nele, meu irmão, minha irmã? Glória a Deus. O Espírito de Deus. Porque o Espírito que está em nós é uma porção de Deus em nós. Glória a Deus. E esse Espírito em Cristo estava forte, reinava. Ele era rei. A carne e a mente eram súditos que tinham que obedecer. Então não havia essa variação. O Cristo não era como uma onda, hora estava lá, hora estava cá, não. O Espírito reinava tão forte que quando ele falava para as ondas se acalmar, ela se acalmava. Mandava o vento parar, ele parava. Era Espírito puro, glória a Deus. Então Tiago está falando aqui, o homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Meu irmão, minha irmã, se você está sendo alvo dessa inconstância, se você está refém dessa inconstância, hoje você está alto, amanhã você está baixo. Hoje você está cheio do Espírito, amanhã você está na carne pura. Corre. Como o Tiago está falando aqui. Peça sabedoria a Deus. Meu irmão, a sabedoria de Deus, ela fortalece o Espírito. O Espírito que reinava em Jesus, ele está em você. E ele precisa reinar. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. O Espírito que está em nós precisa reinar, porque esse Espírito é o Espírito de Deus. Reina em nós o Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, não sejamos dobre, inconstante. Vamos nos ater aqui, o que Tiago está dizendo. Peça a Deus sabedoria, mas peça com fé. Aqui mesmo ele fala, não pense você que se você orar sem fé, hoje você tem, amanhã você não tem. Hoje você tem, amanhã você não tem. Tenha uma fé constante para que as suas ações possam refletir a sua firmeza em Deus. É hora de ter fé, meu irmão, minha irmã. Esquece essas confusões, essas falações acerca de igreja, liturgia, e falam de tantas teorias evangélicas aí. Está se falando muito aí até me esqueci o nome aí. Mas é tanta coisa. É profecia consumada, a escatologia, alguma coisa assim, consumada. As pessoas discutem tantas besteiras. Tudo é simples, é uma coisa só, é fé em Deus. Cresça em nós o Espírito Santo do Senhor, porque se o Espírito reinar em nós, alcançaremos a estatura de varão perfeito, que é o que nos leva para junto de Deus. Então peça, meu irmão, minha irmã, peça com fé. Tenha fé. Peça com fé, todo dia, toda noite, todo momento. Senhor, dá-me sabedoria. Sabedoria não é você ser o espertão, não. Sabedoria você não é você mais inteligente que todo mundo, não. Sabedoria é controlar a língua, é saber controlar. É o Espírito reinando. Mas não é tua mente que controla, porque a mente não controla a língua. Aquela pessoa que fala, não, eu sei quando falar. Eu sei quando calar.
Eu sei que se eu falar isso, eu vou ofender. Então eu preciso estudar a psicologia, a filosofia. Eu preciso ter domínio da oratória. Eu preciso saber falar, com quem falar e quando falar. A sua mente domina o teu corpo. A sua mente domina a Trindade, quer dizer. A sua mente não domina o corpo. A sua mente está dominando o teu ser. A sua mente. Porque o nosso ser é triúnico, né? É Trindade. O nosso ser é carne, mente e espírito. Mas quem domina em você é a mente, porque você estuda tudo, sabe como fazer. Você pensa que sabe. A palavra que veio para nós através do Espírito de Deus, tem uma parte que ela diz assim: não estejais preocupado com o que há de dizer. Mas ela disse isso para aquele que já tem o Espírito de Deus dominando. Não estejais preocupado com o que há de dizer. Ou seja, não é a tua mente que vai saber o que dizer na hora certa e no momento certo. Mas aleluia! Glória a Deus. Se o Espírito de Deus domina em nós, nós falaremos certo no momento certo e nos calaremos no momento certo. Porque o Espírito de Deus dominará todas as questões. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, faça como o Tiago está instruindo aqui. Peça a Deus sabedoria. Sabedoria é algo espiritual, é dom do perfeito, é dom de Deus. Meu irmão, minha irmã, em Tiago 1 agora, de 12 a 20, está dizendo assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Nós seremos sempre tentados. E através das tentações nós seremos aprovados. Mas só tem um caminho. Só tem um caminho. Teremos que estar fortalecidos espiritualmente. Temos que clamar a Deus incessantemente. Sabe, meu irmão, minha irmã, tem uma parte aqui que nós vamos terminar o vídeo falando ela. Mas hoje o Senhor nos moveu a estar falando esse assunto tão importante e tão sério, que hoje pegou esse nome, né, a Trindade do homem, mas que isso não venha se tornar uma teoria, um título, algo a ser defendido. Olha, existe a Trindade do homem, motivo para discussão, besteira. Não, meu irmão, minha irmã. Tudo isso aqui que está sendo falado é o que importa. Nós temos que identificar essas questões em nós. E há a nossa carne, há a nossa mente, mas há o Espírito em nós. Três. Mas quando o Espírito reinar, já não haverá trindade em nós. Haverá um só. E aí, eu espero que Paulo tenha alcançado essa estatura, né? Para alguém poder falar assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas que nós possamos dizer um dia: já não vivo eu, mas vive Deus em mim através do seu Espírito, porque em mim, como Cristo reinava, em mim reina o Espírito de Deus. Esse é o nosso objetivo. Glória a Deus. Fortalecer o Espírito de Deus em nós a cada momento,
Porque só através do Espírito de Deus fortalecido em nós, nós dominaremos. E a nossa mente e nosso corpo serão instrumentos de Deus. Santo é o Senhor. Que a nossa mente e nosso corpo sejam instrumentos de Deus. Mas isso só será conseguido se o Espírito de Deus for fortalecido em nós. E hoje nós aprendemos que o Espírito de Deus se fortalece em nós através do nosso clamor a Deus por sabedoria. Mas esse clamor que seja com fé e fé verdadeira, sem a qual nós não obteremos nada de Deus. Fé, meu irmão. Fé, minha irmã. Fé verdadeira ao pedir sabedoria para Deus. E eu vou terminar essa mensagem, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. Nós estamos todos ligados em espírito. Deus, através do Espírito Santo, tem nos unidos aqui a ouvir aquilo que o Espírito Santo traz para nós. E nós terminamos dizendo aqui: caso ainda haja alguma dúvida em você, porque nesse processo de fortalecimento do Espírito, até que isso seja alcançado, continuará em nós dúvidas, oscilações, variações. Mas até lá, meu irmão, minha irmã, existe aqui uma mensagem de João que nos garante até lá, que nos vai manter até lá. E ela diz assim, em 1 João, capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Glória a Deus. Então, meu irmão, até que o Espírito de Deus esteja totalmente fortalecido em você, dominando, como em Cristo dominava, até que você chegue à estatura de varão perfeito. E se você tinha alguma dúvida o que é ser um varão perfeito, é isso. É que o Espírito de Deus domine sobre nossa mente e sobre nosso corpo. Mas até que você chegue a essa estatura, saiba que o caminho é o amor. Amemos uns aos outros. Que não haja discussão, dissensão, críticas, que não haja guerra, mas que possamos amar uns aos outros. Porque se assim fizermos, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. E nós estaremos muito próximos de alcançar toda a sabedoria que vem do alto e que fará com que o Espírito de Deus reine em nós. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu creio que essa mensagem foi longa. Eu vou ver aqui, deu 53 minutos. Mas eu espero que meu irmão, minha irmã, que está em espírito e verdade, buscando alcançar a estatura de varão perfeita, possa ter chegado até aqui. E se chegou, é porque o Espírito Santo te ajudou. Meu irmão, minha irmã, fiquem todos na santa e gloriosa e perfeita paz de nosso Deus. Amém.